Salve galera, tudo bom? Ó, hoje o vídeo é um pouco polêmico, principalmente depois do Portal Quatro Rodas ter soltado as exceções da garantia da BYD, né? Então muitas pessoas vêm me perguntar, inclusive até quando vê que é carro elétrico, quero só ver quando der problema na bateria, o que vai acontecer e tudo aquilo. Então eu fui pesquisar, fui dar uma olhadinha e vou contar aqui para vocês como isso funciona. Vamos lá? Que a garantia é um fator muito importante na decisão de compra, principalmente de produtos muito caros, já não é novidade, né? Principalmente quando é uma marca que a gente não conhece muito bem, como a BYD e a GWM, e de um produto que a gente também não conhece bem, como é o caso dos carros elétricos. Então, realmente, a bateria é um dos componentes mais caros do carro, já que todo o resto da parte é simplificado, mas eu acredito que depois que a gente conseguir ler os pormenores, a gente já se sente mais seguro na decisão. Ambas as marcas vendem para a gente como tendo 5 anos de garantia total e 8 anos a bateria. Só que o Quatro Rodas expôs que não é bem assim. Existem algumas exceções e essas exceções dão um certo probleminha aí se a gente for reparar no nosso uso diário. Fiz a minha colinha aqui para não falar besteira, então eu vou contar para vocês. O que aconteceu? A gente pode ter duas observações. Primeiro, a interpretação do manual. Por quê? O manual da BYD é um pouco mais simplificado. Ele tem uma tabelinha, vou colocar aí no vídeo para vocês verem, os componentes que estão na garantia e o período de cobertura dessa garantia. Já o da GWM é tudo por escrito, ou seja, é mais difícil de dar dupla interpretação, afinal de contas está bem descrito as situações, e principalmente as exceções. E aí a gente já começa com uma diferenciação que dá um pouco de insegurança, que é a bateria em si. Ambas nos apresentam 8 anos de garantia de bateria. Porém, a da BYD é só a bateria. O motor e os componentes elétricos são de 5 anos, assim como o resto do carro. Já na GWM, a garantia da bateria, do motor e dos componentes elétricos são de 8 anos. Então já te dá um ponto positivo, te deixa você um pouco mais seguro em relação a isso. Outra coisa que é o que a maioria das pessoas ficaram com uma pulga atrás da orelha é que lá na área que eles mostram na tabelinha, você vai ver aí que a bateria tem os 8 anos de garantia, eles colocam uma observação de que eles entendem como normal uma saúde da bateria ter um gasto ou uma potência de até 60% da sua capacidade. E isso pode confundir. Por quê? O que ele está dizendo ali? Que é normal a bateria reduzir a sua capacidade de 100% para 60%. Então, se você for lá querer reclamar que a sua bateria só está carregando até 70% da capacidade dela, a cobertura da garantia não vai ser acionada, porque eles entendem como normal isso até 60%. Então teve um deságio de 40%. Ainda está dentro do normal, quase metade da capacidade da bateria. Então eles não vão trocar sua bateria. Eles vão trocar a bateria apenas se você tiver mais de 40% de deságio dessa capacidade máxima. Já na GWM, isso não existe. A garantia é uma garantia total de todos os componentes, bateria, motor e componentes elétricos, por 8 anos. Apresentou alguma falha, algum defeito, já está coberto. Então é um ponto bem importante para a gente observar em relação a isso. Mirando aqui tem muita coisa. Outras coisas que também deixaram as pessoas muito não felizes, vamos dizer assim. Não tristes, mas não felizes. O multimídia do BYD só tem 1 ano de garantia.
A gente sabe que eles têm aquele painel flutuante que vira, né? Que é uma exclusividade deles. E isso só tem 1 ano de garantia. Se você der 1 ano e meio deu problema, você vai ter que pagar. A garantia não cobre. E qual que é o problema disso? Assim como também seria no para a GWM. 90% do comando do carro está no painel multimídia. Então, se der um problema, você não consegue trocar e você não tem assistência deles. Você vai ter que pagar e o preço que eles quiserem colocar para você. Isso é uma coisa bem preocupante. No GWM isso não existe. Está dentro dos 5 anos, assim como o carro total. Amortecedores e suspensão do carro. Na GWM eles também te dão 1 ano ou 30 mil quilômetros de garantia. Na GWM não, perdão. Na BYD. A BYD ela dá 1 ano de garantia ou 30 mil quilômetros rodados. Lá na GWM não existe. São os 5 anos do carro mesmo. E o que isso leva em consideração? No Brasil a gente sabe que as estradas não são fáceis. Então, e principalmente cidades também. Então, como que você vai dar um carro desse valor, com essa tecnologia, apenas 1 ano ou 30 mil quilômetros de garantia? É óbvio que em 2 anos vai começar a apresentar algum problema e você vai ter que arcar com isso totalmente. Outra coisa também interessante é que eles colocam que ajustes e ruídos, sabe? Ajuste de porta, painel, console fazendo barulho, eles têm apenas 3 meses de garantia. Passou esses 3 meses, a porta está fazendo um barulhinho, o banco não está tão firme, vai ter que pagar também, não está dentro da garantia. Na GWM isso já consta como a garantia do carro total. E o que ambas, aí já é uma coisa também, as duas têm, não sei como que é dos outros carros, nunca me atentei a isso, é que as pastilhas e os discos do freio também não acompanha a garantia do carro. São de 3 meses ou 5 mil quilômetros. Passou de 3 meses ou rodou mais de 5 mil quilômetros, pastilhas de freios e disco não está dentro da garantia. Isso daí é uma coisa que a gente também tem que ficar atento. Eu não sei se os outros carros como funciona, viu, gente? Eu, na verdade, nunca me atentei a isso. Fora isso, o que não está incluso? Aquelas coisas de gasto normal do carro, que é o gás do ar-condicionado, fusíveis, as graxas, os fluidos, pneu, todas essas coisinhas assim que a gente sabe que é de gasto de uso, não está dentro da garantia de ambas. Isso sim, de ambas. Então, uma coisa que a gente pode fechar dessas partes é que na hora de vender, falar que dá 5 anos de garantia do carro e 8 anos da bateria, impressiona. Mas essas exceções, pode ser que para muitas pessoas já não se encaixa mais. E aí não faz sentido ter 5 anos, sendo que as coisas que você vai mais precisar, ela não vai te dar cobertura. E fora isso, ambas as marcas apresentam pra gente que deve seguir, a garantia é assegurada desde que você faça as manutenções na concessionária, com peças originais e dentro do prazo, seja pela quilometragem ou pelo tempo de uso, né? Normal, toda montadora faz isso, até aí ok. Só que existem exceções para o que eles dizem de uso em condições severas. E a interpretação do que é uma condição severa muda de uma montadora para outra. Vou ler aqui para vocês entenderem. Ó. A GWM, ela entende como condição severa você usar, transitar frequentemente por ambientes com muita terra, areia, lama e passar por regiões alagadas. Até aí dá para entender, né? Não é um carro off-road. Manter o carro frequentemente sob ação solar, chuva ácida e regiões litorâneas. Ou seja, quem mora no litoral, fudeu, não vai conseguir essa garantia. Não sei se tem exceções para essas regiões, porque lá no final eles dizem que carros que estão nessa situação de uso severo, o período de manutenção é menor.
Na GWM são de 2 anos ou 24 mil quilômetros, né? Na 24, não sei agora, perdi o tempo, mas 2 anos. Na BYD é de 1 ano. Então, no caso de condição severa, esse período é menor. Então, tem que ficar atento a isso também. Outra coisa, já na BYD, o que eles entendem como condição severa? Mesma coisa, poeira, terra e sal, estradas mal conservadas, alagamentos e trechos montanhosos, uso frequentes em regiões frias, mas não dá um parâmetro do que é frio para eles. Uso frequente do sistema de freio, que não pode frear, né? Estranho também. Uso para táxi ou trabalho com o carro. Se o carro permanece constantemente em congestionamentos com temperatura ambiente acima de 32 graus por mais de 50% do período. Então, o tempo que você está usando o carro, se você mais de 50%, a temperatura está 32 graus e pega o congestionamento, eles também entendem como condição severa. Ou se você anda numa velocidade de 120 km por hora, numa temperatura superior a 30 graus Celsius por mais de 50% do período de uso do carro. Eles também estão entendendo como um uso severo. E o uso frequente de um carregamento rápido. A gente já sabe que o carregamento rápido eleva a temperatura, diminui a saúde da bateria, então aí também dá para entender, né? Então, isso vale muito a pena para vocês prestarem atenção na hora de como é o seu uso, para que você quer usar esse carro e se você vai depender muito dessa garantia ou não. Nisso, o que dá para a gente concluir o vídeo? Já uma opinião minha. Se você está pensando em comprar o carro por ter ele por mais tempo, já que a garantia é maior, vale a pena você ler bem e analisar se essas situações de exceção se encaixam ao seu perfil de direção ou não, porque senão talvez isso não seja interessante. Ah, eu não gasto combustível, a revisão é mais barata, mas se essa manutenção, porque você pretende manter o carro por muito tempo em suas mãos, for importante, vale a pena você ficar atento em qual montadora você vai. Aqui, numa coisa rápida, para o meu uso, eu imagino que a GWM está sendo um pouquinho mais sincera na sua venda. Afinal de contas, a bateria, o motor e os componentes elétricos, que praticamente é uma coisa só ali, né? Estão desempenhando a mesma coisa. Ambos estão com 8 anos de garantia. Realmente. Na BYD isso não acontece. E as questões de uso severo ou não me encaixa muito no meu padrão de direção, do meu dia a dia. Então, não faria tanta diferença para mim. Mas essa questão da bateria definitivamente para mim seria. E para você, seu modo de condução, onde você mora, ou a situação de rua, o que você acha que valeria mais a pena? Ainda manteria a opção desses carros elétricos ou seria um fator que você abandonaria e ficaria com a garantia de 3 ou 4 anos do carro a combustão? Comenta aí que a gente vai interagindo e vai descobrindo aí e pressionando também as montadoras para conseguir entregar realmente o que eles estão prometendo, né? Até mais, galera!